porque o favoritismo é do Verdão, E tá? grande, Jogando viu? em casa, mas estão mal de boa já, mas pega um invicto, né? Cara, então fica não, arriscado. Né? e clássico. Um clássico invicto e sem jogar na sua casa. Bom, vamos falar agora de futebol brasileiro. Tem clássico paulista, Palmeiras e São Paulo. Jogo neste domingo, tá? Será às 5h30 da tarde lá na Arena Barueri, tá? Não será no Allianz Parque. Terá show por lá, né? Então o jogo será na Arena Barueri. Belo estádio, inclusive, também. Mas o Palmeiras geralmente tropeça lá, hein? Dito isso, vamos para o nosso Game Arena, né? Podemos dar uma olhadinha em estatísticas para esse confronto. Vamos começar a analisar aí os clubes brasileiros. São Paulo, que é o único clube invicto do Brasileirão, mas é o 11º, tá? A gente vê aí a sequência do São Paulo recente sem nenhuma derrota. E também não perdeu na Copa Libertadores, né? Isso. Tem esse ponto aí, a gente pode juntar. Palmeiras é o líder com 16 pontos marcados, 5 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota até aqui. Enquanto o São Paulo, invicto, tá ali em 11º com 9 pontos marcados. Isso porque uma vitória e 6 empates. É isso. Inacreditável. Bom, vamos para os confrontos, né? Começando pelo Palmeiras, que vem de várias vitórias, né? Venceu o Cerro Porteño, venceu o Vasco, venceu o Ceará. Sem sofrer gols, hein? Né? Sem sofrer gols. Aí perdeu do Bahia por 1-0, que foi o jogo que a única derrota aí recente da equipe. Aí venceu o Bolívar, venceu o Palmeiras, venceu o Fortaleza. Venceu o Inter, o Palmeiras venceu o Fortaleza, venceu o Inter, venceu o Corinthians, né, 2-0 pelo Brasileirão. Sim. Libertadores venceu o Cerro Porteño, venceu o Palmeiras e... Venceu o Sport. Ele ganhou do Palmeiras 2 vezes aí. É tanta vitória que ele ganhou até dele mesmo, né, 2 vezes. Ele venceu, porque tem Sport Cristal, Sport, enfim. Mas ele venceu tanta aí... Nos últimos 10 jogos, 9 vitórias. 9 vitórias e só perdeu para o Bahia, que foi o único jogo que ele saiu derrotado aí no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, 4 jogos, 4 vitórias. Então, realmente é um retrospecto muito bom. Se a gente soma Libertadores e Brasileirão, são 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota, nos últimos 11 jogos. E assim, jogos com poucos gols, tá? A maioria das vitórias do Palmeiras é 1-0, 2-0. Os 2 jogos que destoaram muito ali foram contextos específicos. Fora de casa contra o Bolívar e fora de casa contra o Sporting Cristal, né? Jogos no Peru e na Bolívia. Então foram 2 partidas ali que foram 3-2, mas de resto a gente observa um padrão de poucos gols já vitória do Palmeiras. Nos jogos em casa, em todos eles, tivemos no máximo 2 gols, né? Uma defesa muito sólida do Verdão, né, velho? Isso. Vamos ver o São Paulo, né, que vem de vitória contra o Alianza Lima, 2-0 fora de casa, empatou sem gols com o Fortaleza, venceu o Náutico por 2-1, empatou com o Ceará, 1-1, né, Brasileirão, fora de casa, e... venceu o Libertad fora 2-0, venceu o Santos 2-1, então realmente é um time aí também que vem bem. A última derrota, inclusive, foi para o Palmeiras no Paulistão, né? 1-0. Semifinal do Paulistão foi a última derrota do São Paulo. De lá para cá ele teve Copa do Brasil, acho que jogou 2 jogos, ou só jogou um contra o... Não, ele entrou agora, só o Náutico. Então ele tem 1 jogo da Copa do Brasil, 7 do Brasileirão e 4 da Libertadores. 12 jogos invicto. A invencibilidade do São Paulo é até maior do que essa do Palmeiras. E normalmente joga de poucos gols também, né, velho? A gente observa aí uma tônicazinha. Fora de casa, sobretudo, né? Cara, no máximo 2 gols. Nesses últimos 5 jogos, só teve um que saiu mais de 2 gols, que foi o 2-1 contra o Náutico, contexto específico, que é a Copa do Brasil. Então, cara, é uma tendência aí também em jogos do Tricolor Paulista, jogos de poucos gols. E quando se enfrentaram, 1-0 pro Palmeiras, com um pênalti polêmico ainda, né? Um jogo que tinha tudo pra ser 0-0 até. Bom, momento Bet Nacional, vamos dar uma olhadinha nas odds aí, porque o favoritismo é do Verdão, e tá? Grande, jogando viu? Em casa... mas são mal de boa já, mas pega um invicto, né? Cara, então fica arriscado. E clássico. Um clássico invicto e sem jogar na sua casa, eu acho que é muito arriscado você ir na vitória seca do Palmeiras, tá? Eu acho que o Palmeiras não perde, mas... Pô, ir na vitória seca... Inclusive, o fato dessa odd não estar tão alta, ele acaba nos atrapalhando, porque a nossa grande pedida para esse confronto, Fábio, mano, seria o dupla hipótese do Palmeiras com menos de 3,5 gols. Eu gosto muito dessa alternativa, mas a odd é só 1,33. A gente tá nessa uns 3 jogos, né, do Palmeiras. E batendo tudo, né? Isso. Batendo tudinho. É uma tônica muito boa para jogos do Verdão, essa alternativa aí. Então, velho, o que nos resta é o menos de 2,5, que eu gosto também, tá? É uma tônica muito grande para jogos das duas equipes. Eu acho que vai ser difícil. Como eu disse, eu acho que essa odd da vitória do Palmeiras está muito baixa, porque eu não descarto o empate. 0-0, 1-1 são palpites muito viáveis. O 2-2 eu acho que já é muito complicado pelo contexto das duas equipes, né? 2 times difíceis de ser batidos, que defesas têm sido muito fortes. Então, eu acho que aqui tá dentro do escopo aí de possíveis resultados. Se for para ter uma vitória do Palmeiras, 1-0, 2-0, o empate é muito provável, 0-0, 1-1, e se for para o São Paulo surpreender, é coisa de 1-0 também. Então, até 2 gols, eu acho que a gente tá bem protegido, considero essa a melhor opção. Mas não tem um risco do 2-1, né, que é um placar eu acho que é o maior viável, risco, 2-1 mas Palmeiras. a gente tem mais placares a nosso favor, né? Então, ainda assim, eu prefiro aqui do que a vitória do Palmeiras. Eu acho que é mais provável ser 0-0 ou 1-1 do que 2-1 Palmeiras. Então, por isso, eu prefiro menos 2,5. Muito bem, então dica dada aí, menos 2,5 aí no clássico Palmeiras e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro.